Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Falando Cinema em Podcast. Bom, para você que não me conhece, o meu nome é Igor e eu tenho um canal no YouTube chamado Falando Cinema, onde eu faço vários reviews assim de filmes, séries, documentários, faço indicações, falo de notícias do mundo pop, enfim, tudo que está ligado à cultura pop, nerd, geek, e eu tô comentando lá no meu canal do YouTube Falando Cinema. Inclusive, por favor, não se esqueça também de visitar a gente lá no YouTube e se inscrever no canal, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito desse conteúdo. Bom, mas eu sempre tive essa ideia de não somente ficar restrito à plataforma do YouTube e também poder expandir para as outras redes sociais. E de certa forma eu já faço isso, porque existem conteúdos, por exemplo, que eu posto lá no Instagram do Falando Cinema, ou então lá no TikTok do Falando Cinema, que são conteúdos que ficam exclusivos para aquela plataforma. E nisso aí eu também pensei, por que eu também não faço um podcast do Falando Cinema, onde eu também vou comentar sobre coisas da cultura pop que vão ser feitas para esse formato de podcast. E aí, obviamente, depois de muita procrastinação, porque essa é uma característica muito forte minha, finalmente esse projeto do Falando Cinema em Podcast também está saindo do papel. Mas muito bem, sobre o que nós vamos falar nesse primeiro episódio do podcast do Falando Cinema? Bom, apesar do canal chamar Falando Cinema, eu vira e mexe lá no canal também estou comentando sobre as séries de televisão e agora as séries de streaming. E tem duas séries específicas que são lançadas atualmente que eu gosto pra caramba de assistir. Uma delas é o Mandalorian, que se passa aí no universo de Star Wars, que foi uma aposta assim muito grande da Disney e que, pelo menos pra mim, deu super certo. Eu amo o Mandalorian. E no momento que eu tô gravando esse podcast, já saíram 4 episódios dessa terceira temporada de Mandaloriano, que até agora estou gostando bastante. E outra série que eu descobri somente um tempo depois que ela foi lançada, e eu me apaixonei instantaneamente, e hoje em dia eu sou um grande fã, é a série Ted Lasso, lançado pela Apple TV+. No momento que eu estou gravando esse podcast, também está sendo lançada a terceira temporada. Até agora eu assisti somente o primeiro episódio, já saíram 2. Nossa, e que episódio maravilhoso para a gente começar essa terceira temporada. Cara, como o Ted Lasso é uma série espetacular, gente, eu recomendo demais que vocês assistam. Inclusive eu tenho um vídeo no canal onde eu dedico inteiramente a te convencer a assistir Ted Lasso. Dá uma conferida lá depois. E há pouquíssimo tempo atrás rolou o lançamento do terceiro filme do Homem-Formiga, que foi meio que um flop da Marvel, pelo menos assim em questão de crítica e de certa forma também em bilheteria, também não atendeu às expectativas. Pouco tempo depois que o filme foi lançado, ele começou a ser bastante criticado, saiu uma entrevista do Kevin Feige, onde ele comentou, dentre outras coisas, sobre o futuro da Marvel no Disney+, sobre as séries da Marvel. Muita gente comentou e achou que essa entrevista foi uma cortina de fumaça por conta das críticas do Homem-Formiga. Esse episódio aqui não vai ser dedicado a entrar nesse pormenor, mas essa entrevista, o Kevin Feige falou algo bastante interessante, porque perguntaram para ele acerca das séries, porque muitas das séries que são lançadas hoje em dia, na verdade, eles não têm bem o formato de uma série, mas eles são praticamente um filme em 4 partes, um filme em 8 partes, um filme em 12 partes. E como a proposta da Marvel é de fato ter esse universo compartilhado tanto nos cinemas quanto também nas séries do Disney+, perguntaram para o Kevin Feige sobre o que ele pode dizer sobre o futuro das séries em relação a esse formato. E ele falou que de fato está pensando que as próximas séries da Marvel no Disney Plus tenham um formato um pouco mais episódico e não esse formato de filme dividido em vários episódios. E aí nessa hora você deve estar ouvindo isso e pensando o seguinte, cara, mas o que tem a ver? Você falou que gosta de Mandalorian, de Ted Lasso, tá falando de uma entrevista do Kevin Feige, são 3 informações que aparentemente não tem nada a ver. Calma, eu tô somente jogando essas informações e te explicando o contexto, porque quando eu assisti o primeiro episódio do Mandalorian, me veio um pensamento na minha mente. Cara, eu poderia assistir Mandalorian o resto da minha vida. Porque de fato existem muitas séries que são lançadas, ainda mais nos dias de hoje, que as séries estão tendo um tratamento às vezes até melhor do que alguns filmes que são lançados para o cinema, em termos de orçamento, de qualidade técnica, de produção. Mas mesmo assim, algumas séries de fato têm esse formato de filme dividido em episódios. E o Mandalorian não é assim.
O que eu acho interessantíssimo do Mandalorian é que, de fato, ela é uma série episódica, uma série procedural, que tem ali, vamos dizer assim, a aventurazinha da semana, igual tinha antigamente na série do CSI, o caso da semana, o Grey's Anatomy tem o paciente da semana, o paciente do episódio. E é claro que nesse meio tempo tem uma história maior, um desenvolvimento de personagem, uma expansão de universo que está sendo feita, mas é algo que é bem gradativo e tal, e isso tá condensado nesse bolo de uma série episódica. E cara, o Mandalorian, ele é ótimo para ser isso, porque sempre tem aquela aventurazinha da semana, que tem ação, que tem o drama, que tem o desenvolvimento de universo de Star Wars, vai apresentando um personagem, um planeta, uma raça, um subplot de algo que às vezes foi explorado em algum filme, mas que foi ignorado, e eles vão apresentando na série. E cara, numa boa, até assistir esse primeiro episódio, eu não tinha pensado nisso, sabe? De como eu gosto de Mandalorian por ser assim, por não ter esse peso de ser um filme em várias partes. É claro que eu não tô falando aqui que às vezes as séries que têm esse formato são necessariamente ruins, tá? Tem muita série que tem esse formato de filme em várias partes, que de fato a qualidade é ótima, o roteiro é ótimo, os atores são ótimos, os personagens são ótimos, a série é ótima, é maravilhosa. Mas eu também acho que essas séries episódicas, procedurais, funcionam pra caramba nesses universos que a gente ama, como é o caso do universo Star Wars e o universo da Marvel. Se você pegar, por exemplo, os quadrinhos da Marvel, tanto antigos e até quadrinhos contemporâneos mesmo, hoje em dia, até hoje eles utilizam dessa estrutura do vilão da semana, do caso da semana. E tá tudo bem, porque esse formato também funciona. E da mesma forma também acontece na série do Ted Lasso. Muito embora Ted Lasso não se passa no universo de Star Wars e também não se passa dentro do universo da Marvel, Ted Lasso tem esse formato procedural episódico. É o jogo da semana, é o negócio da semana, sabe? E, cara, você assistir ali 30 minutinhos de Ted Lasso na semana, cara, como aquilo melhora, porque é uma série good vibes, com excelentes atores e atrizes ali, com personagens muito bem construídos, uma comédia super bem feita. Ted Lasso é algo tão bom, tão bem feito, cara, que o fato dela ser uma série, entre aspas, de futebol é apenas um detalhe, porque o que importa mesmo é os personagens e aquela história que é contada. E a história fala de coisas tão bacanas, cara, de que vão desde as piadas, os trocadilhos, o Ted Lasso ser o cara, a encarnação do bom humor, e fala até de temas até bastante complexos e pesados, de saúde mental, de crise de ansiedade, de ataque de pânico, de relacionamentos, de divórcio, de família. Ou seja, a série tem tudo isso e mesmo assim ela não abre mão desse formato episódico e procedural. O Kevin Feige falou também que ele pretende transformar a série do Demolidor para ter essa estrutura mais episódica do caso da semana, e eu acho que no caso do Demolidor casa perfeitamente, pode funcionar bastante. Só que a questão da Marvel vai muito além de simplesmente anunciar um formato diferente para séries. Porque se você parar para pensar, na verdade, o formato não vai ser inédito nas séries da Marvel. Se você pegar os primeiros episódios do WandaVision, é uma série episódica e procedural. E depois, na segunda metade da série, que ela vira de fato esse filme dividido em episódios. Ou então a própria série da She-Hulk, que também funcionaria esse padrão do caso da semana, e a Marvel falha miseravelmente na série, não por conta do formato, mas sim por conta da história, do roteiro, do desenvolvimento de personagem, de mundo e tal, é muito fraco. Então, quando eu tô falando aqui de quanto eu amo essas séries episódicas, procedurais, não é somente por conta do formato em si, mas são séries que têm esse formato, mas que têm muita qualidade. Então esse foi o episódio de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e eu quero saber a sua opinião. Você acha que esse novo, entre aspas, formato para séries da Marvel no Disney Plus pode funcionar? Ou você acha que não é esse exatamente o problema da Marvel? Qual série episódica e procedural você ama assistir toda semana? Então, no mais é isso. Muito obrigado pela sua audiência até aqui e a gente se vê no próximo episódio.